Excelentíssimo Sr. Presidente da presente mesa, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Senhora e Srs. Vereadores, caros deputados, Excelentíssimo Público. Gostaria hoje, ao contrário do que habitualmente venho fazendo, de falar um pouco sobre política nacional, falar um pouco sobre aquilo que verdadeiramente importa, que tem que ver com as autárquicas que se aproximam e que de alguma forma vão testemunhar ou testar se o Executivo em exercício no momento cumpriu ou não cumpriu, mais do que vir aqui com retóricas, aquilo que efetivamente prometeu. E todos nós sabemos que a melhor forma de aferir sobre a capacidade de poder cumprir aquilo que prometeu, a capacidade de empreender e tornar Vizela cada vez maior, esteve ou não esteve ao alcance deste Executivo e os vizelenses gostaram ou não gostaram da sua obra. Sou dos que acredita, já em alguns momentos e em defesa, nomeadamente do orçamento, aqui disse que sou um homem de fé, continua a ser inabalável neste caso e na certeza de que, contrariamente ao que alguns deputados e mesmo em outros locais fizeram crer em tempos quando as eleições não lhes correram de feição, continuo a acreditar piamente que o povo de Vizela é um povo sábio e, portanto, que saberá, na altura própria, voltar a dar a resposta que os cidadãos de Vizela merecem. E com este pressuposto, gostaria de dizer uma vez mais, contrariando um a um e não estando preocupado em responder ao deputado A, B ou C, mas fazendo de alguma forma uma analogia sobre aquilo que fora o último mandato, dizer que me honra muito ter pertencido a este grupo municipal que viu o Executivo PS não cumprir o seu programa eleitoral, mas ir além, como dizia Passos Coelho, no que concerne ao programa de ajustamento, mas ir além daquilo que foram os seus compromissos. Obviamente que uns estarão de acordo, outros menos. Uns gostarão mais, outros menos. Mas o Executivo Socialista, que o nosso Presidente Inês Costa lidera, acompanhado com a sua equipa de vereadores, conseguiu de facto fazer ao longo deste mandato, sem grandes alaridos, sem grandes discursos, como aliás ainda testemunhamos anteontem, apenas e só, em altos momentos onde se pode fazer um aproveitamento político fantástico, dizer: prometi, cumpri. É uma frase que ficou célebre, eu agradecia que fizessem silêncio com isso. É uma frase célebre que já marca de facto o mandato deste Executivo. E não tenho dúvida absolutamente nenhuma de que o nosso manifesto eleitoral para o próximo mandato, que o próximo mandato decorrerá exatamente nos mesmos moldes. Ou seja, o Partido Socialista apresentará no seu manifesto eleitoral um conteúdo que seja execuível, que seja praticável, para que daqui por 4 anos, em 2017, se volte a apresentar aos vizelenses com a mesma frontalidade com que hoje faz para se defrontar nas eleições que ocorrerão no próximo dia 29. Não tenho dúvida ainda de que as coletividades do nosso município, embora reconhecendo que com verbas mais reduzidas, continuarão a contar com todo o nosso apoio. Todo. Com este Executivo, PS obviamente, o que não acontecerá seguramente, a julgar pelas últimas votações da coligação, se o Executivo mudar, as associações connosco, dizia eu, não acabarão por falta de apoio. Continuarão. Continuaremos firmes e coerentes nas nossas decisões. Não tenho dúvida nenhuma, até porque eu, como foi dado conhecer do que será o conteúdo programático também, de que a ação social será de facto a bandeira deste Executivo. Todos nós sabemos as dificuldades que este Governo nos colocou a partir do segundo dia em que tomou posse, rompendo com tudo que foram as suas promessas, com tudo que eram os seus compromissos, com tudo que eram as suas responsabilidades e que dia a dia, paulatinamente, dilapidou todo o património, principalmente os mais desfavorecidos. E todos nós, não importa em cada um em particular, sabemos quais foram. Sempre são os mesmos. Sempre o poder dos mais fortes contra os mais fracos. Os mais indefesos. Os que menos capacidade têm para se defender. Pois é justamente nesses que eu tenho a certeza que o Executivo Socialista centrará todas as suas atenções. E retive numa das últimas apresentações de candidatura o Presidente dizer: pode não haver obra como houve até agora, mas seguramente não haverão famílias a passar fome em Vizela. Garanto-vos que também eu estarei atento, porque sei que ele vai cumprir esta promessa. Ouvimos aqui já 2 ou 3 intervenientes falar sobre a dívida.
Pois bem, falemos nela, porque é importante assumir. Mas também é importante ser corajoso e dizer a verdade. Dizer que a dívida de que se fala não reporta apenas e só a 4 anos. Isso é uma falácia, é uma mentira. A dívida do município que honradamente assumimos e que vamos cumprir tem 15 anos de exercício. Não tem 4. Isso é uma mentira. E era importante também, que ainda agora se falou nisto, dizer o seguinte: pois bem, a que é que se deve esta dívida? Alguém roubou o dinheiro do município? Alguém beneficiou com as verbas que agora se reivindicam? A verdade é que não vi nenhuma intervenção, vou dizer, mas fizeram a obra A, B, C ou D que suporta integralmente esta dívida. Pois bem, eu tenho a minha opinião própria e penso que os vizelenses pensam da mesma forma. Se Vizela lutasse pelo seu município para continuar abandonada no marasmo que viveu enquanto foi uma simples vila do concelho de Guimarães, seguramente os vizelenses não teriam lutado por essa causa. Lutámos pelo desenvolvimento, lutámos pelo crescimento. Fomos concelho no pior momento que este país atravessou, na altura em que o governo cortou a possibilidade do endividamento e tantas outras coisas que eu podia aqui elencar. Mas Vizela cresceu, desenvolveu-se, fez obra e está aí. Ainda não vi ninguém aqui dizer: pois bem, dos autarcas que mais endividou este país através da sua autarquia foi Filipe Menezes. Este homem que hoje deixa a maior dívida municipal deste país é candidato ao Porto e, segundo dizem as sondagens, a levar isto em conta, será o vencedor. O que significará isto? Que o povo do Porto é todo maluquinho? Mas afinal este homem luta por quê? Um homem que deixa um endividamento daquela dimensão, que à luz do mais leigo mais parece os dígitos da dívida dos Estados Unidos da América. No entanto, continua na frente das sondagens, porque eu acho que o importante, aquilo pelo qual os vizelenses lutaram, é o desenvolvimento, é a obra e é o compromisso. Foi isso que o Executivo Socialista fez, é isto que, com o meu apoio, o Executivo Socialista voltará a fazer no próximo mandato. Ainda não ouvi falar de PAEL, mas não quero deixar passar em claro. Até porque não tenho a menor dúvida de que se o PAEL tivesse já entregue ao município, ou seja, as verbas do PAEL e do reequilíbrio financeiro, teríamos a esta hora a coligação, ou eventualmente a oposição, a dizer: pois bem, mandaram vir o PAEL nas vésperas das eleições, pagaram aos fornecedores a correr para pedir votos, para agora ganhar as eleições. Meus amigos, todos sabemos como é. E todos sabemos das vicissitudes e das razões que estão na origem do PAEL, que é, como sabem, das 80 e tal autarquias que recorreram ao mesmo, só 14 estão nas nossas condições, em que para podermos ir ao PAEL tivemos que fazer um reequilíbrio financeiro. E o PAEL chegará imediatamente a seguir às eleições. Ou seja, dará toda a possibilidade do mundo a que o próximo Presidente da Câmara decida em conformidade e não possa acusar o Partido Socialista de ter comprado os fornecedores a quem devia dinheiro para poder vencer as próximas eleições. Venceremos as próximas eleições sem PAEL, mas assumindo as nossas responsabilidades imediatamente para o período pós-eleitoral. Gostava ainda de fazer um pequeno reparo ao seguinte: a coligação até gosta muito quando um jornalista, seja ele de que órgão social for, vem, em nome próprio, mas de alguma forma, como é óbvio, depois é indissociável do órgão que lhe paga, dizer que nós até temos muitos outdoors, dizer que o PS até é o responsável pelo endividamento, ou seja, emitir uma opinião própria vinculada a um jornal. Isso é tudo normal em Vizela, está tudo muito bem, é uma maravilha. Mas quando, e atenção, falamos de uma opinião, mas quando o mesmo jornal publica uma notícia nacional, uns dados publicados pelo INE, Instituto Nacional de Estatísticas, que diz pura e simplesmente que Vizela é o concelho onde o desemprego mais decresceu, pois bem, moção de censura ou então uma coisa qualquer, por forma a desgraçar o jornalista. Ou seja, aqui está a coerência da coligação. 2 pesos, 2 medidas. Numa emite uma opinião, fantástico. Noutra, publica um dado, um facto. Não pode fazer isso, porque isso é uma opinião política. Os vizelenses não são tolos. E já o provaram durante 15 anos. E voltarão a prová-lo. Gostaria de dizer o seguinte, ainda para terminar. Ouvi várias vezes, quer em reunião de executivo, quer em sede municipal,
o Executivo e principalmente a pessoa do Presidente ser acusado variedíssimas vezes de ser o grande responsável pelo índice de desemprego. É invisível. Pois bem, o Presidente acabou por aqui e além, embora em momentos determinados, e todos nós temos que dizer alguma coisa, mas acabou por acatar essas responsabilidades. Essa coerência dessa oposição que não sabe fazer outra coisa senão destruir e criticar. Ainda não veio hoje dizer o Sr. Presidente está de parabéns porque o desemprego em Vizela de facto decresceu. Ou que ele seja feita porque o mérito é seu. Ficava bem. Não custa nada. A menos que, o Sr. Vereador está-se a rir, a menos que isto seja muito interessante culpar o Governo quando o índice vai para 16,3 e quando pela sazonalidade característica da época baixa ligeiramente, aí o Presidente, ou o Primeiro-Ministro neste caso, já é o maior. O princípio do país não se aplica ao princípio do nosso Conselho. Enfim, aqui está a noção de equidade, de equilíbrio, de bom senso. Depois também uma palavra naturalmente. É de registrar o seguinte: a coligação passou 8 anos a dizer que as suas listas, acho que foi a colega Ana Bárbara, a deputada, que disse isto e bem, durante 8 anos a fazer a apologia de, na nossa lista, acusando inclusive aqui e além o Partido Socialista de ser sectário, de só ter os seus elementos do partido, mas a vangloriar-se de que a coligação, não, a coligação procura, toda a gente tem a grande preocupação de trazer para as suas listas a sociedade civil. Pois bem, 8 anos envolvidos e o projeto cai por terra. Não há sociedade civil na lista. Há sectarismo puro. E não vou aqui discutir entradas, saídas, que não compete à lista da coligação, por isso não me meto. Agora, é importante fazer um estudo sobre isto. De facto, o que é que esteve mal durante estes 8 anos, onde queríamos a intervenção da sociedade civil, o que é que nos fez mudar de rumo, agora que queremos de facto sectarismo dentro do partido. Afinal, criticámos o PS, mas o PS estava certo. Pois bem, o PS, na linha do rumo, no assumir das suas responsabilidades, na sua filosofia e nos seus princípios, apresentou uma lista em tudo semelhante à anterior, como sabem. Infelizmente não pode contar com todos. Alguém assim não quis, senão continuaria na mesma cena. E facto é reparar naquilo que, na generalidade e na rua se ia ouvindo, os elementos mais fortes da coligação, ninguém se revê neste projeto. Ninguém se revê neste projeto. E prova disto está aí na campanha. Gostava só de dizer também o seguinte ainda sobre o endividamento. Há bocado falou-se nos 60 milhões, pois bem, partindo do princípio de que as contas que o Executivo fez sobre aquilo que era o manifesto eleitoral da coligação não eram bem 60 milhões de euros. Eram 50, eram 40. Pois bem, das duas uma. Ou eventualmente a coligação a ganhar as eleições tinha cumprido o seu programa eleitoral e hoje estaríamos aqui a falar de 50 milhões de endividamento. Ou então tinha sido à imagem do Solidariedade Nacional, prometia tudo, mas depois não cumpria nada. Resta esclarecer os vigilantes para dizer, de facto, o nosso manifesto eleitoral foi mal feito, foi mal calculado, não era bem isto que íamos fazer, mas no próximo ano vamos fazer diferente. Ou então dizer, de facto, estaríamos aqui a discutir 50 milhões. Porque, quer dizer, isto é como a discussão dos orçamentos. Se tirarmos a camisa, temos que subir às calças, senão já sabem o que é que acontece. E, portanto, ou de facto não ia cumprir aquilo que era o seu manifesto, ou iria cumpri-lo e estávamos a falar de 50 milhões. Aconselho naturalmente, e sem querer ser juiz em causa própria, ao Executivo continuar na senda daquilo que são os seus compromissos, daquilo que são as suas responsabilidades e continuar a provar aos vigilantes que estamos aqui para cumprir com aquilo com que nos comprometemos. Depois achei uma piada muito interessante à deputada Cidália a dizer que o PS anda a enganar os vigilantes. Ó, Sra. Deputada Cidália, você de facto pode ter andado na campanha, mas anda muito distraída. Ouça, eu nunca acusei a coligação de enganar os vigilantes. Digo agora e desafio a vir aqui dizer, ou faziam o manifesto e tínhamos 50 milhões, ou não o cumpriam e enganavam. Você até tem que decidir qual das duas queriam. Eu não acuso ninguém. Agora, quem vos acusa de mentir aos vigilantes, de serem mentirosos, é o vosso candidato, o primeiro candidato à Junta de Tagil, não sou eu. São os vossos candidatos, aqueles que foram apresentados no momento próprio, que vos chamam mentirosos, que dizem que assim não pode funcionar, e atrás de uma resposta vossa ele responde a seguir. E com todas as possibilidades, bem escrito. Não sou eu que digo que só vocês são mentirosos. Por último, como dizem no inglês, lá está, não posso naturalmente deixar passar em claro estes minutos que me restam.
Eu provavelmente hoje tinha uma forte vontade de fazer aqui uma moção de censura ou uma moção de repúdio para o Sr. Vereador Carlos Faria. Porque eu gosto de dizer olhos nos olhos, nem na rua, nem nos mais, olhos nos olhos. Apetecia-me. Mas como entendo que essa discussão, esse episódio não ocorreu neste hemiciclo, acho que é no local próprio que ele deve ser feito. Não posso, no entanto, naturalmente, deixar de dizer duas palavras. Verticalidade e coerência é quando a gente diz uma coisa hoje, a mesma para a semana, a mesma para o ano seguinte e a mesma no ano seguinte. Como é que é possível o Sr. Vereador, neste mesmo local, e após a votação dizer, desde que fui eleito, não votei este tipo de subsídios isolado, só o votaria se fosse... Pois, todos nós sabemos que isto não é verdade. E, portanto, quando não é verdade, o melhor é não dizer. E, principalmente, quando se fala em verticalidade, que eu considero uma verticalidade inquinada, para não dizer até uma verticalidade marrequinha. Porque a verdade é uma. O Sr. Vereador Carlos Faria exerceu apenas um ano nos 4 que tinha de mandato. E na reunião de 2 de agosto, onde já tinha assumido, votou um subsídio para a Visel Golf, só no dia 2 de agosto, para a Visel Golf, um de 690 euros, outro de 206, que tinha que ver com um campeonato qualquer. Isolado. Um apoio isolado. No dia 6 de setembro do mesmo ano, votou a favor de outra deliberação, e a coligação, não estou a falar da coligação, a coligação votou por outra, foi coerente, estou a falar do Sr. Vereador Carlos Faria, votou a favor de outro subsídio isolado de 71 mil euros para os bombeiros voluntários de visão. No dia 20 de setembro do mesmo mês, votou um outro subsídio isolado para o CC... Ah não, desculpem, aqui não votou, claro que não votou, não podia, senão perdia o mandato, que era o presidente do clube, mas não fez nenhum comentário. De 44 milhões. Aqui não podia votar. Também só faltava essa. Na outra reunião, do dia 4 de outubro de 2012, é esta a verticalidade que eu quero falar, para depois não dizerem que eu estava aqui com demagogia. Eu, no fim, se alguém quiser, faculto as atas das reuniões. No dia 4 de outubro de 2012, votou mais uma série de subsídios, dos quais um para um agrupamento de escolas de 11 mil euros, outro para não sei quanto de 11 mil, outro de 5 mil, mais 3 ou 4. No dia 13 de julho de 2013, já este ano, e bem recentemente, uma deliberação, aqui até foi por unanimidade, de 16 mil euros de apoio à AEREB, sozinha, sem mais nenhuma associação, só a AEREB. No dia 16 de maio, mais recente ainda, proposta de atribuição de um apoio à Comissão de Festas, mais 50 mil, isolado, sem mais nenhum. Outra proposta de apoio à Sociedade Filarmónica Vizelense no dia 16 de maio de 2013, isolada, 18 mil euros. 18 de abril de 2000, bem, meus amigos, eu ficava aqui toda a noite, prefiro não ficar. E, portanto, a este tipo de coerência, de verticalidade inquinada, Vizela não pode, Vizela não deve. Entendo que, em política, todos nós podemos ter os nossos momentos mais eufóricos, mais calmos, mais atrevidos, mais agressivos às vezes, e um pedido de desculpas no final fica. Outra coisa bem diferente é argumentarmos sistematicamente, ainda para mais adjetivar isto, de verticalidade, de princípio, na penúltima reunião de determinado mandato. E todos nós sabemos, não vale a pena equacionar isto. E o Carlos Faria sabe que pela amizade e simpatia que sinto por ele, não me sentia bem se não dissesse, eu sei que não gosta, mas é verdade, eu teria que lhe dizer que, de facto, não faz nenhum sentido. Porque eu tenho a certeza. Porque eu tenho a certeza absoluta. E disto não retiro uma... Não, porque eu não senti ninguém, falei de factos. Falei de factos. Eu tenho a certeza absoluta. Eu tenho a certeza... Eu abri uma cara para falar. E tinha razão. Mas agora não. Eu tenho a certeza absoluta, e não vale a pena dizer que é como o Augusto Fafo, que tem a bola de cristal, nem essas coisas, porque nós somos todos inteligentes. Se o vereador em causa fosse convidado para permanecer na lista do Partido Socialista, tal cena lamentável não teria ocorrido nunca. Venha o mais pintado, venha a jura mais mirabolante. Todos nós sabemos o que são necessidades, todos nós sabemos o que ocorre. Agora, provavelmente, teria ficado isso sim muito bem, dizer, põe-me um lugar de reunião, aqui não estou. Por último, Sr. Presidente,
Não posso, no entanto, deixar uma pequena mensagem agora no sentido construtivo. Chamar a atenção principalmente aos responsáveis da coligação, principalmente os dos mais experientes, e de eu trato, para terem algum cuidado com a linguagem que venho utilizando nas conferências de imprensa. Eu tenho-as lido. É a minha opinião só. Aqui já nem sequer é o João Paulo e Porta Silva. É a minha opinião. Na política não pode, como disse há bocado atrás, nem deve valer tudo. Mesmo que estejamos em campanha eleitoral. A forma caluniosa, a linguagem utilizada em termos e adjetivos até a roçar o indigno e o inadmissível, devem parar por aqui. Vizela merece mais. Que os mais experientes tenham bom senso e moderem, se possível, a linguagem. Que neste momento, em 2 ou 3 comunicados, já, repito aqui, já roça a libertinagem e a ofensa. E uma coisa podem ter a certeza: esse não será o caminho do Partido Socialista. Por muitas razões que tenha, e até as tem, mas procuraremos, nesta como noutras campanhas, fazer toda ela com elevação e com fair play. Como sempre, respeitaremos a vontade dos vizelenses. Ninguém nos verá no dia a seguir às eleições de dizer que são ignorantes, que não sabem o que fizeram. Ninguém. Respeitaremos a decisão dos vizelenses. Demonstrando, essencialmente, durante esta campanha, não aquilo que a oposição poderia e deveria ter feito, ou proposto, ou não sei o quê, não sei quais, mas aquilo que lhes prometemos e, como atrás referi, que cumprimos. Muito obrigado.